Mais uma vez, boa tarde. Que bom ter você aqui com a gente na On The Way. Você já sabe, nós somos uma comunidade que a cada semana tem o desejo, o objetivo de juntos vivermos, escrevermos uma nova história com Deus. Obrigado também você que nos acompanha pela nossa transmissão. Você também sabe que você é parte da nossa comunidade. A gente agradece o seu carinho também. Hoje a gente começa uma nova série, a série Aliança. E basicamente é uma série que vai falar sobre relacionamento. Nós vamos ver em 5 episódios como é que Deus se revela, como é que Deus se relaciona com indivíduos e também com a nação de Israel, com o povo, grupos e também comigo e com você. E antes da gente, então, começar essa reflexão, mais uma vez eu queria que você fechasse seus olhos para que a gente pudesse orar pedindo a direção do Espírito Santo nesse momento. Mais uma vez, Pai, nós te pedimos, nós agradecemos também pela Tua presença e pedimos especialmente nesse momento, quando vamos abrir a Tua palavra, que o Senhor esteja conosco, nos ajudando a entender, nos ajudando a ouvir e também nos ajudando a aplicar aquilo que nós vamos ouvir neste momento. Oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. O texto bíblico, o texto base para a reflexão desta tarde está no livro de Oséias, no capítulo 6, no verso 7. Nós lemos o seguinte, Oséias capítulo 6, verso 7, mas eles, como Adão, quebraram a aliança e ali me traíram. Um texto forte que encontramos no livro do profeta Oséias, capítulo 6, verso 7. Na nossa vida, no nosso dia a dia, se você vai ao mercado, você tem um relacionamento, uma interação com alguém ali no mercado, você escolhe seus produtos, você vai ao caixa e você faz um pagamento. E você recebe um recibo. De alguma forma, aquele recibo, ele representa aquela relação que você teve ali com o mercado, não apenas com caixa. Ali naquele recibo tem a identificação de onde você está comprando determinado produto, você tem ali a descrição daquilo que você comprou e você tem também a sua responsabilidade, o pagamento que você efetua. Tudo aquilo ali num recibo, num mini contrato. Se a gente compra um bem um pouquinho mais caro, um carro ou uma casa, você também tem um contrato. E ali você tem mais cláusulas, você tem mais responsabilidades, porque aquela compra ali, ela representa algo um pouco maior. Então, o contrato é maior, as folhas do contrato são maiores, você precisa ali rubricar várias daquelas folhas, assinar também ali no final de cada uma delas. Basicamente, todas as nossas relações, elas têm alguma expectativa, algum parâmetro. Por exemplo, se você vai trabalhar numa empresa, você também tem um contrato de trabalho. Naquele contrato ali é especificado quantas horas você vai trabalhar, quais são as suas funções e o que você vai receber por aquilo. Se a gente vai para uma relação que é um pouco mais complexa, por exemplo, como a relação do casamento, o processo é ainda maior, né? Eu me lembro quando a gente começou, eu e a Vanessa, quando a gente pensou, deu entrada ali no nosso processo de casamento, a gente foi até um cartório com alguns documentos. Então, você leva a sua certidão de nascimento, você leva o seu comprovante de endereço, você leva uma identificação pessoal sua, um RG, um CPF, e você vai até o cartório, você dá entrada, você pede habilitação para o casamento, e ali você paga uma taxa. Aí, por 30 dias, né, quem lembra aí desse processo no Brasil, vai acontecer os proclames, né, que é um período onde aquele casamento vai ser anunciado, vai ser publicado, vai ser fixado lá naquele cartório de registro civil, para que as pessoas saibam, né, que vai acontecer aquela união entre duas pessoas, para quem quiser também questionar, contestar. Tem o período dos proclames, depois ali, num prazo de 30 dias, você vai até o cartório, você leva 2 testemunhas, e aí você pode fazer tanto o casamento apenas no civil, ou também uma cerimônia religiosa com efeito civil. E aí você reúne ali, então, testemunhas, né? Você antes define também como vai ser a questão daquele relacionamento, qual vai ser o parâmetro financeiro, né? A comunhão de bens. E aí, no momento, se você vai fazer numa igreja ou apenas no cartório, você precisa da assinatura, né? Assinatura do juiz de paz, ou então da figura religiosa, assinatura dos noivos, assinatura também das testemunhas. E no final desse processo você recebe, então, a sua certidão de casamento, comprovando, um documento comprovando que, de fato, agora vocês se uniram numa relação, um contrato. Basicamente, isso é um contrato. É interessante saber que na Bíblia, Deus também já tinha um contrato. E na Bíblia a gente vê esse contrato aparecendo várias vezes ao longo da história, né?
como a gente chama aqui na série, as alianças. A Bíblia traz esse nome, esse conceito, as alianças. É interessante que os contratos que aparecem na Bíblia entre Deus e pessoas, entre Deus e grupos de pessoas, coletivo, indivíduos também, eles têm um parâmetro muito parecido com o tipo de contrato que era muito comum naquela época no Oriente Antigo. Era um contrato que era praticado, por exemplo, entre os povos hititas. E nesse contrato, nessa relação, tinha alguém que era superior, geralmente um rei ou um líder supremo. Ele era chamado de suzerano. E nós tínhamos também a outra pessoa que via no outro lado daquela aliança, daquele contrato, que eram os vassalos, que podiam ser governadores ou podiam ser indivíduos, pessoas ali comuns, que também entravam nessa relação com esse rei ou com esse líder supremo. Então, a gente tem esses contratos, basicamente, num formato entre seis aspectos. O primeiro era identificando quem era a pessoa mais importante daquele contrato. Então, geralmente, o nome do rei, o título, né, qual que era a função dele. Depois tinha um breve histórico da bondade ou da benfeitoria que aquele rei ou que aquele líder havia feito e exercido em favor do povo, em favor de um indivíduo. Então, tinha uma descrição das coisas positivas que ele havia feito. Em seguida, tinha as estipulações do contrato. Saulinho, esse microfone está cortando, se você quiser que eu troque, só me avisa. Pega outro. Verde. Ok. Então, nós tínhamos então as estipulações, né? Nós já tivemos ali a identificação de quem estava ali no contrato, nós tínhamos ali o histórico daquele relacionamento, e agora então as estipulações, o que aquelas pessoas precisavam fazer para que aquela relação, aquele relacionamento fosse saudável. Então nós tínhamos ali, você, fulano de tal, vai ter que fazer isso, isso, isso. E se a gente comparar isso com, por exemplo, o casamento, né, nós temos os votos, né, no momento da cerimônia, né, ali os noivos eles prometem, né, cuidar, proteger, amar, respeitar, em condições positivas, né, na saúde, na bonança, mas também nas condições adversas, né, no momento do sofrimento, da dor, da doença, etc. E no final nós tínhamos ali um lugar para que aquele contrato, aquela aliança fosse depositado, um lugar que fosse de acesso público, onde todo mundo podia ali acessar e ver as cláusulas e verificar alguma questão, e também ler depois, repetir publicamente. E nós tínhamos as testemunhas também, pessoas ali que atestavam que, de fato, aquele acordo foi estabelecido entre duas pessoas. E, no final, nós tínhamos, então, o resultado, caso alguém, uma das partes, quebrasse aquela aliança, né, as consequências. É interessante que esse formato aí, esse modelo, né, esses 6 aspectos, eles aparecem em várias dessas alianças que a gente encontra na Bíblia. A identificação de quem é, um histórico do relacionamento, as estipulações daquele contrato, um local para armazenamento, para depósito, quem são as testemunhas e as consequências, então, no caso de ruptura desse contrato por alguma dessas partes. Então, a gente leu nesse texto de Oséias, a gente vai ler novamente, Oséias 6, capítulo 6, verso 7, diz assim: mas eles, como Adão, quebraram a aliança e ali me traíram. Aqui a gente tem Deus falando através do profeta Oséias. Esse livro é um livro fantástico. É um livro, inclusive, chocante. Quando você lê o livro de Oséias, entende a história, Deus ele levanta um profeta e ele fala assim: Oséias, você vai levar então essa mensagem para a reconciliação entre eu e o povo, mas você vai ser bem enfático na sua mensagem. Eu quero que você não apenas fale, não quero apenas que você escreva essas mensagens, eu quero que você viva esse relacionamento da mesma forma como eu estou experimentando esse relacionamento com o povo. Então nós tínhamos uma aliança, o povo quebrou essa aliança, e Deus se coloca aqui, ele usa essa expressão, né, me traíram. E essa imagem entre um homem e uma mulher, ela aparece muito ao longo da Bíblia, especialmente no livro de Oséias. Deus se coloca como sendo o marido e o seu povo como uma esposa. E é bem claro, nesse livro e em toda a Bíblia, que essa relação ela tem o aspecto da infidelidade, sempre por parte do povo. Então Deus fala assim: Oséias, você vai buscar uma mulher prostituta e vai se casar com ela. Essa relação complexa, tóxica, vai representar a minha relação com o povo. E Oséias vai lá, e a gente não sabe se ele vai num lugar comum de prostituição ou se ele vai até um templo, porque existiam também
prostitutas sacerdotais, e Oséias então escolhe a sua esposa, Gomer. E aqui nesse processo, nesse texto que a gente está vendo, que a gente acabou de ler, Deus falando para o povo, fala assim: vocês me traíram, assim como eu fiz uma aliança com Adão, e Adão quebrou essa aliança, vocês também quebraram essa aliança. Então, o que a gente começa a entender a partir desse texto é que a primeira aliança que aparece na Bíblia, que foi feita entre Deus e a humanidade, foi feita lá atrás, nos primeiros capítulos, entre Deus, Adão e Eva. E se você conhece um pouquinho do texto original da Bíblia, do hebraico, você sabe que a palavra Adão, o nome próprio Adão, ele também é o mesmo nome no original para a humanidade. A palavra Adão, no hebraico Adam, vem da palavra Adamá, que é terra, significa o nome de Adão, nome próprio, mas também é o mesmo nome para se referir à humanidade. Então é interessante porque se a gente entender que a primeira aliança não foi feita apenas com o indivíduo, a primeira aliança foi feita com a humanidade. E eu e você, seres humanos, a gente faz parte dessa primeira aliança entre Deus e a humanidade. Então a gente vai voltar no capítulo 1, livro de Gênesis, capítulo 1, e a gente lê aqui no primeiro verso, capítulo 1, verso 1, nós vemos quem que é a pessoa mais importante nessa aliança. Capítulo 1, verso 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, se a gente aplicar essas informações para aquele contrato que a gente viu lá, daquele modelo famoso lá no Oriente Antigo, entre os hititas, a gente já sabe quem é a pessoa principal nesse contrato, né? É Deus. E por quê? Qual é o título de Deus? Ele é o Criador. Então, ele é a pessoa mais importante nessa relação. E aí a gente vê o histórico, né? Qual que é o histórico? Por que eu e você, a humanidade, por que eu e você nos relacionamos com Deus? O que houve nesse histórico? Qual foi a benfeitoria que Deus fez para que a gente, de fato, quisesse entrar numa relação com Ele? E a gente vê isso nos versos 27, também no verso 29 do livro de Gênesis. Então Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Para um pouquinho nesse verso aqui. A primeira informação que a gente tem, por que você devemos entrar num relacionamento com Deus, por que você devemos ser gratos a Deus, é pela simples razão que Deus nos criou. Nós somos fruto do desejo de Deus de se relacionar. Deus, imagina, um ser tão poderoso, capaz de criar o universo através do poder da sua palavra, cheio de majestade. E a gente, esses dias estudamos, né, com o Saulo, a gente estava estudando no guia de estudo do trimestre passado, o livro de Salmos, e eu lembro do episódio com o Saulinho, a gente leu um dos salmos que falam sobre a majestade divina, o poder de Deus, como os céus, os céus, os astros, como Deus se relaciona com esses elementos macro, né? E como a gente tão pequeno, a gente aparece nesse contexto. Então imagina um Deus tão poderoso, alguém que a gente não consegue nem compreender, tem o interesse de se relacionar comigo e com você. E a Bíblia diz que Ele criou a gente à sua imagem e à sua semelhança. Deus encurtando essa distância nessa relação. Porque Ele é um Deus grande, um Deus poderoso, majestoso, soberano. Mas ainda assim Ele cria eu e você à sua imagem e semelhança para diminuir essa distância. Deus fez isso porque Deus nos ama, não tem outra razão. Deus nos ama do jeito que nós somos. Com as nossas fraquezas, com os nossos problemas, com as nossas complexidades, com as nossas limitações. Muitas vezes a gente não acha esse valor nas nossas relações aqui. Muitas vezes a gente cresce num ambiente familiar onde a gente não encontra essa valorização, esse carinho, esse afeto dos nossos pais. Muitas vezes a gente não encontra essa valorização, essa validação no nosso casamento, nos nossos cônjuges. A gente não encontra na nossa relação pai e filho. A gente não encontra com os nossos pares, nossos amigos, as pessoas que fazem parte do nosso ciclo social, do nosso trabalho, na escola. Mas já pensou que você encontra essa valorização e essa validação no ser mais importante e poderoso do universo? Deus, o Criador, decidiu se relacionar com você. E pequenos, limitados, problemáticos como somos, Deus se importa comigo e com você. Nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Essa é a primeira informação que a gente tem quando a gente estuda a aliança de Deus com a humanidade. É um Deus que se importa comigo e com você. O segundo aspecto
A gente vai ler agora no próximo verso, verso 29 diz assim, Deus dizendo, eis que dou para vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que produzem fruto com sementes, elas serão para vocês como alimento. O segundo aspecto aqui, a segunda benfeitoria, o segundo motivo que a gente pode ser grato a Deus, é que Deus nos oferece o alimento. Deus nos dá um mantimento. Deus provê para a gente. Deus não apenas nos criou e nos deixou ali a nossa própria sorte no universo, mas Deus se importa ao ponto de cuidar da gente, de nos alimentar, de nos dar o sustento. Essa é mais uma razão para que possamos aceitar essa aliança e entrar nesse relacionamento com Deus, porque Deus se importa a ponto de prover, a ponto de cuidar, a ponto de nos alimentar. Deus se colocando aqui numa posição de servo, oferecendo o alimento para a humanidade, um Deus que provê. Esse é o segundo aspecto. E a gente seguindo para a questão da provisão, das estipulações, na verdade, dessa aliança. Nós já sabemos quem são as pessoas, é Deus e a humanidade. Nós sabemos agora o histórico desse relacionamento. Nós estamos no relacionamento com Deus porque Deus nos criou, a sua imagem, a sua semelhança, e Deus também nos oferece o alimento. E aqui a gente já vê esse conceito da graça, né? O que a humanidade, o que Adão e Eva fizeram para receber de Deus essas benfeitorias, para receber de Deus o alimento? Nada. A aliança, ela começa já nesse conceito da graça. Não tem nada que eu e você possamos fazer para que Deus nos ame, para que Deus nos dê alimento, para que Deus cuide de nós. É pela graça, é pelo amor de Deus. Deus oferece a partir dele mesmo, do amor. Nada que a gente faça, você pode ser uma pessoa boa, você pode ser uma pessoa ruim, você pode ter um comportamento exemplar, moralmente falando, você pode ser a pior pessoa do mundo, do universo. Deus vai te amar, porque o amor de Deus não é condicionado àquilo que você faz. Essa é a graça, esse é o amor de Deus. As estipulações do contrato a gente vê no capítulo 1 também, primeiro no verso 28, Gênesis capítulo 1, verso 28, diz assim, as estipulações, vocês sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Então a gente vê nesse texto aqui, primeiro esse conceito de crescimento, cresçam, multipliquem-se, preencham a terra. Parte dessa estipulação do contrato entre a gente, a humanidade, e Deus é que a gente cresça, é que a gente se multiplique, é que a gente ocupe e preencha os espaços. E a gente vai falar um pouquinho disso. E outra questão é a questão de subjugar, de dominar, de governar também aquilo que Deus fez. A criação, os animais, a terra. E aqui a gente vê que, de alguma forma, Deus de fato está nos trazendo mais perto dele. Se ele é o rei, se ele é o criador, e ele nos criou a sua imagem, ele também nos coloca agora como responsáveis pela criação. Da mesma forma que ele cuida, da mesma forma que ele provê, eu e você também temos esse aspecto de sermos responsáveis. E a gente vê esse conceito sendo expandido no próximo capítulo, capítulo 2, verso 15, quando é dito que o Senhor Deus tomou o homem, e aqui a humanidade, e o pôs no jardim do Éden para trabalhar, ou outras versões, cultivar e guardar. Também são dois verbos que aparecem em outro contexto, lá no livro de Números, relacionados ao sacerdócio, aos levitas. Eles tinham essa função de trabalhar e cuidar do santuário e também do povo. Então a gente entende agora que, pensando nesse contrato, como é que Deus se relaciona com a gente tem a nossa responsabilidade. Nós temos que crescer, nós temos que nos multiplicar, nós temos que preencher os espaços. E a gente faz isso como? Através do governo, através do domínio, através do sacerdócio. A gente cuida através do serviço. Interessante, né? Essa é a nossa responsabilidade. Crescer, multiplicar. E não só numericamente. Quando a gente analisa essa história do início ali, a primeira família, Adão e Eva, eles tiveram 2 filhos, o primeiro matou o mais novo, o mais velho matou o mais novo, Caim mata Abel. Depois, Adão e Eva têm um novo filho, chamado Sete. E aí a Bíblia, quando vai falar da genealogia de Adão, da descendência de Adão, eles não usam números, eles não falam, então, Adão gerou a Caim e também a Abel. Ele já pula e fala, e Adão gerou a Sete, a sua imagem e semelhança.
A Bíblia não está tão preocupada com o número. A Bíblia não quer saber quantas pessoas. A Bíblia quer saber da qualidade. A Bíblia quer saber se a imagem e semelhança de Deus está sendo compartilhada. Se ao crescermos, se ao nos multiplicarmos, nós estamos carregando e multiplicando a imagem, o caráter e o amor de Deus nas pessoas. Se ao ocuparmos os espaços, se o amor de Deus está presente, se a imagem e o nome de Deus estão sendo levados e compartilhados. E a gente vê isso de forma bem clara quando Jesus Cristo, quando Ele está se despedindo já dos seus discípulos, depois do seu ministério aqui na terra, depois de ensinar, depois de curar, depois de fazer milagres, depois de se oferecer como sacrifício, morrer na cruz do Calvário, depois de ressurgir no terceiro dia, Ele reúne os seus discípulos e a última mensagem, a mensagem mais importante que Jesus poderia dar para os seus discípulos, a gente encontra no último capítulo do Evangelho de Mateus, capítulo 28, nos últimos 2 versos, que dizem assim: portanto, vocês, meus discípulos, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Uma das principais estipulações que regula os parâmetros dessa relação entre a humanidade e Deus, a gente viu aqui, a gente acabou de ler. A gente precisa fazer discípulos, tem que ser algo, uma ação ativa, a gente precisa ir fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho, todas as nações, a ideia de crescimento, de expansão, de preenchimento dos espaços. E aí a pergunta, de repente, para a gente é: como é que estão os espaços em que a gente anda e que a gente transita? Será que a gente está preenchendo esses espaços com a imagem e semelhança de Deus? Será que a gente está fazendo discípulos? Como é que está o espaço da nossa casa? Como é que a gente está habitando nesse espaço? O nome de Deus está sendo compartilhado? Como é que a gente está no ambiente aqui do trabalho, no ambiente da escola, no ambiente da igreja, com a nossa vizinhança? Como é que estão nossas relações com os nossos vizinhos, com os nossos amigos? Será que nesse preenchimento desses espaços, o nome de Deus está sendo compartilhado, a imagem e a semelhança de Deus estão sendo promovidas, o reino de Deus está sendo expandido? Porque essa é uma estipulação da aliança que Deus fez comigo, com você e com a humanidade, para a gente crescer, para a gente multiplicar, para a gente preencher os espaços com a sua imagem e com a sua semelhança. Infelizmente, a gente conhece já a história, a gente sabe que Adão e Eva, eles quebraram a aliança, a gente leu já isso no primeiro texto aqui em Oséias, capítulo 6, verso 7. Da mesma forma como o povo de Israel quebrou a aliança com Deus, ali no momento de Oséias, Adão e Eva também quebraram a aliança. E um evento que representa essa quebra da aliança, a gente vê na história, quando Deus fala para Adão e Eva que eles poderiam comer de todas as frutas, todos os frutos, de todas as árvores do jardim, que Deus havia criado e havia feito e dado para eles. Mas havia uma árvore, um fruto específico, que Deus disse para eles não comerem. Porque se eles comessem, eles iam morrer. É interessante a expressão no original, né? Diz que eles iriam morrer morrendo. Não é que eles iriam morrer, comeu e já caiu ali duro no chão, né? Seria um processo. E a gente vivencia esse processo na nossa vida e também na vida de outras pessoas, né? Desde o nascimento, a gente já convive com a realidade do fim da vida. E Deus, Ele diz isso. Caso vocês desobedeçam, vocês vão morrer nesse processo doloroso que é o processo da morte. Está bem claro nesse texto. E ao mesmo tempo que Deus ele apresenta a realidade da morte, e aqui o contrato poderia acabar aqui, porque era assim nos contratos que eram feitos no Oriente Antigo, e é assim também os contratos de hoje. Se você compra um carro, compra uma casa e você não consegue fazer os pagamentos, o banco vai chegar lá e vai tomar a sua casa, vai tomar o seu bem. E acabou. Não tem mais nada a ser feito, a não ser você pagar aquilo que você deve. Mas nesse contrato, nessa aliança que Deus apresenta para o ser humano, tem um componente bem diferente. A gente não vai ler, mas no capítulo 3 do livro de Gênesis, no verso 15, quando Deus, então, confronta os seres humanos sobre a quebra da aliança por parte deles, Deus, então, já dá a promessa sobre Jesus Cristo, do Messias. Ele fala que o descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente, que foi responsável, então, pela quebra da aliança, que induziu, convenceu os seres humanos a quebrarem a aliança. Deus faz essa promessa de que o descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente e que a serpente, nesse processo, iria, então, ferir o calcanhar
de Jesus, o Messias. Isso é representado de forma clara na cruz do Calvário, quando Jesus Cristo morre no meu lugar, no seu lugar. Como eu e você não conseguimos cumprir a aliança, e eu e você deveríamos receber a morte eterna e parar de existir, Deus entra mais uma vez com o elemento da graça. O mesmo elemento que estava lá no início, né, dessa aliança, quando Deus oferece as coisas para a gente, sem a gente ter feito nada. Agora Deus também, quando a gente quebra a aliança, quando a gente não consegue cumprir a nossa parte, Deus oferece mais uma vez o presente, a graça. A gente vê isso de diversas formas na Bíblia. E a gente tem um texto bem conhecido, né, icônico, João 3,16, que diz que, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A mensagem da cruz é uma mensagem de graça. É uma mensagem de um Deus que está disposto a restabelecer a aliança que foi feita e foi quebrada. E a gente volta para o livro de Oséias, mesmo capítulo, e ali Oséias diz como é que a gente, então, consegue viver e navegar a nossa vida nessa dinâmica dessa aliança, que é quebrada constantemente por mim e por você. Como é que a gente pode, de alguma forma, continuar nessa aliança? A gente lê Oséias capítulo 6, verso 3, dizendo: conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. A base da aliança entre Deus e a humanidade é relacionamento. A chave para que você possamos viver uma vida e um relacionamento saudável, não apenas com Deus, mas também com as pessoas ao nosso redor e com a criação de Deus, é relacionamento com Ele. É no relacionamento com Deus que eu vou me aproximar das pessoas que estão ao meu redor. É no relacionamento com Deus que eu vou ser um marido melhor, um pai melhor, um trabalhador melhor, um estudante melhor. É através do relacionamento com Deus que eu e você vamos de fato viver uma aliança e um relacionamento saudável com Deus e com as pessoas. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque a gente aprendeu hoje que a nossa relação ela é baseada na graça. Nós não merecemos. Pelo contrário, o que a gente merece é a morte. Mas em Jesus existe a esperança da salvação. Nós te agradecemos por isso e nós oramos, nós clamamos e pedimos que o Senhor envie sobre nós o Teu Espírito, para que Ele possa nos ajudar nesse processo de relacionamento, para que a gente possa conhecê-lo mais e mais. Nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém.